Augusto, quer fazer a primeira pergunta? Presidente já na escuta, Augusto. Faço. Presidente, o nosso Pedro Guimarães esqueceu que o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica já foi o Gedel Vieira Lima, no governo Dilma. Então já deve ter feito ou tentado fazer algum trabalho lá, né? Eu queria perguntar ao presidente o seguinte: os grandes epicentros da pandemia no Brasil são estados governados por adversários do senhor. Alguns deles já estão começando a reabertura, a retomada da atividade econômica. Eu queria saber se o senhor está satisfeito com isso ou o senhor acha que as restrições ainda são muito grandes. Augusto, você sabe que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem fecha ou não o comércio, né, são os estados e municípios. Eu gostaria de poder participar disso tudo. Ou então que o Supremo decidisse que cada município decidisse o que fazer. Porque fica, em alguns locais, governador brigando com prefeitos. Tá? Então essa abertura está tarde. Eu sempre defendi algo diferente do horizontal, de feche tudo, fique em casa, ninguém sai de casa, porque a maioria da população não tem como sobreviver. A própria OMS disse que cada país, né, tem suas especificidades e tem que ser tratado dessa maneira. Eu falei no começo aqui da minha transmissão como é que está o pessoal de shopping, né? A questão de uns 20 dias eu vi ele era uma pessoa que era no Sindicato Geral do Shopping do Brasil, falando que o prejuízo estimado para o setor de shopping era de 20 bilhões de reais. E a segunda onda, né, que é a recessão, desemprego, ela é terrível, ela mata também. A fome também mata. O desespero, o confinamento em excesso em casa traz outros problemas, brigas familiares, divórcio, abuso mais variado possível. Mas tudo bem, espero que os prefeitos aí ajam, né, o mais rápido possível para, de forma racional e com responsabilidade, abrir o comércio de vez. Presidente, quem vai fazer a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. O Fiuza que se juntou à nossa equipe aqui de Os Pingos nos Is nessa semana, estreou na segunda-feira, vai fazer agora a próxima pergunta. Boa noite, presidente. Seguindo o assunto puxado pelo Augusto Nunes, a gente tem que olhar para frente. Evidentemente, tem algumas tentativas ainda, aproveitando a epidemia, de tentar a deposição do senhor, tentativas que tudo indica que não surtirão efeito. Então, olhando para frente, nós teremos, depois desse grande tombo econômico, o senhor já citou um pouco algumas das enormes perdas que nós teremos, acredito que o governo terá que fazer um avanço, né, uma aceleração, um aprofundamento das suas reformas, né? Eu sei que isso é assunto do posto Ipiranga, mas queria perguntar aqui ao senhor se temos já algumas medidas no horizonte sobre esse tipo de aprofundamento de reformas, que certamente o governo fará, e se há algo na linha de ampliação de programa de privatização de estatais no Brasil. Começando, Fiuza, obrigado pela oportunidade. Começando do final, privatizações. As 2 últimas semanas tivemos muito encontro com o Salim Matar, que é o responsável por essa área. Estamos, sim, buscando privatizar muita coisa, mas não é fácil. Tem empresas que obrigatoriamente passam pelo Congresso, vai ter reação, é natural, tá? Mas estamos buscando privatizar sim. Os Correios é uma aqui. Está na fila, tá certo? A Casa da Moeda, eu resolvi, desculpa aqui, dezenas foram apresentadas, eu tirei a Casa da Moeda fora, eu entendo que é uma questão estratégica, não é o caso, mas estamos caminhando. Tem estatal que tem seu valor, mas me desculpa aqui, se você doasse, já seria lucrativo, porque você não tem que aportar recurso público. A Caixa Econômica Federal não está nessa linha, o Banco do Brasil também não está nessa linha, tá certo? A Petrobras, o núcleo também não está nessa linha. Tá? Agora nós temos um compromisso, que aí é com o posto de Ipiranga, né? O Paulo Guedes, e também com o ministro aí, o Almirante Bento, setor de óleo e gás. Nós temos que abrir esse comércio para facilitar o preço
do bujão de gás na ponta da linha. Tá? Alguns querem que tome providência de uma hora para outra, no preço de gás, de combustível, mas tem ali os núcleos, né, que atravancam a liberdade maior do mercado para que o produto chegue mais rapidamente no final de semana, no final da linha mais barato. Conversei agora há pouco com o Paulo Guedes, ele fala que é voltar aquela questão da carteira verde e amarela. O que ele quer? Porque é muito caro um empregado, tá? Você sabe que o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga, pelos encargos trabalhistas. O Paulo Guedes quer dar uma flexibilizada nisso daí para facilitar a empregabilidade. A gente vai precisar disso. Não adianta você falar, olha, eu tenho que ter todos os direitos. E não tem emprego pela frente. Tá? Então, só tem uma maneira, tá certo? Você desonerar, descomplicar, simplificar aí a questão trabalhista. Você vê o Rogério Marinho, estava com o Paulo Guedes, agora ele foi para o MDR, né? O Ministério nosso aqui. Lá atrás, ele simplificou muito as NRs, normas regulamentadoras. É um exemplo clássico aqui. Tinham 3 mil normas, 4 mil, e passou para 600. Quando se falava, por exemplo, em banheiro, né, numa empresa, a tua empresa tem X empregados e tem um banheiro lá. Tinham 43 ou 44 normas. Então o fiscal chegava lá e te multava. Porque ninguém aguenta ser patrão dessa maneira. Então facilitamos essa questão. Tem uma questão muito, vale a pena comentar. Mozart, lá no setor do Ceará, aquele pessoal lá, com a região lá, aquele negócio estava cortando lá. Ceará. Cortando folha do quê? Folha de carnaúba. Cortando folha de carnaúba. Chegou um pessoal lá no interiorzão lá da região do Matopiba, né? No caso aqui, não é Matopiba, estava no Ceará. O cara chegou lá, multou, por exemplo, 10 mil reais, 15 mil, multa. O cara que era o dono da propriedade, tinha o pessoal subindo na palmeira e cortando folha de carnaúba, multou porque não tinha banheiro químico. 12 multas. Tá? Foram 12 multas. Pô, com todo respeito, eu fui criado em fazenda, acho que todo mundo aqui já andou pelo mato aí. Pô, pra você fazer uma necessidade fisiológica ali, eu sei, tá errado, tudo bem. Mas o cara não vai. Lá no 50 graus de temperatura, tá subindo e descendo no coqueiro. Cadê o banheiro que vai andar 200 metros? Entrar naquele forno e fazer xixi ou fazer um sólido lá dentro. Multa, tá certo? Queriam também. Foi lá também um local de comida. Estava um negócio rústico, né? Feito num pauzinho lá, uma mesa rústica, aquela mesa não estava de acordo com as normas. Outra multa, me ajuda aqui. Ponto eletrônico. Ficha de controle de. Pô, o uniforme do cara tinha que ter bota. O cara não vai subir no coqueiro de bota, pô. Não vai subir no coqueiro de capacete, não vai, pô. Tá certo? Então essas questões todas aí, que a gente busca melhorar, facilitar, para que estimule quem queira dar emprego. Não sei se satisfez aí o Fiuza, mas o Paulo Guedes está com essa prova. Voltou a tratar dessa semana a facilitar a vida do empregador para ampliar o número de empregos, porque 38 milhões de informais perderam aí, no mínimo, 70% do poder aquisitivo. Muita gente, carteira, os formais perderam emprego, alguns 1 milhão, 2, não sei, e também renegociaram o contrato para não ser demitido. A própria imprensa. A segunda vez, como hoje eu falei de novo, se não me engano, toquei nesse assunto hoje de novo, Globo, Folha, Estadão, Valor Econômico, né, reduziram em média 25% o salário dos seus profissionais. E já está estudando passar metade. Agora, todo mundo está perdendo. Agora, esse cara da imprensa que diminuiu o salário, se tinha uma pessoa que ajudava no trabalho de casa, vai ser demitida. Não tem como ficar lá. Mais uma pessoa que está desempregada por aí. Ele vai começar a olhar com mais atenção o que vai estar comprando no supermercado. Né? Tinha lá 4 danoninhos por semana por filho, vai passar para 2. Esse problema está atingindo a todo mundo. No meu entender, houve um exagero no começo, quando entrou a história de fique em casa, feche tudo, houve uma competição entre estados, entre municípios. Quem é que protegia mais a vida do próximo? Fica em casa. Não é dessa maneira. Tudo que é rígido demais, ou frouxo demais, né, não dá certo. Faltou se preocupar com o emprego, eu me preocupei e falei, apanhei muito, né?
E aqui, até hoje o pessoal me chama de assassino, genocida, porque eu falei que a economia não podia ser esquecida, porque um outro problema mais grave do que o do vírus chegaria na frente. Seguimos ao vivo aqui com o presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. Eu, Vitor Brown, comigo Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade. É ele quem faz a próxima pergunta. Vai lá, Zé Maria. Pois é, presidente. O pessoal está meio assustado aí com o senhor. Hoje o senhor ficou num tom assim bastante incisivo, né? Uma espécie de ultimato ao Supremo. Isso não vai voltar a acontecer. Presidente, hoje agora eu vejo que o senhor conversou com integrantes ali do Judiciário, do Congresso. Está mais calmo ou isso mesmo mantém aquele tom inicial de que não vai permitir que o Supremo tome decisões como ontem desta operação esquisita? Olha só, Zé Maria, tem algumas ações do Supremo que realmente a gente não entende, né? A questão, por exemplo, da minha indicação do delegado Ramagem para a Polícia Federal. No meu entender, é um excelente profissional, não tinha nada contra ele, era ficha limpa, como é dito por aí, era delegado de primeira classe, não tinha por que interferir nessa questão, né? A questão da nossa reunião ministerial, quase todas eram gravadas, eu aproveitava pequenos trechos e destruía o chip logo em seguida. Nessa, né, estava no mesmo caminho, quando o depoimento do senhor Sérgio Moro, que era até 60 dias, passou para até 5 dias, ele depois no sábado, dentro do feriado, e o domingo. E ele falou que tinha uma prova contundente de interferência minha na Polícia Federal naquele vídeo. Graças a Deus eu não destruí. Se tivesse destruído, eu ia estar sendo massacrado até agora, dizendo que eu destruí provas. Entreguei com dor no coração, peticionamos o Supremo, que para não mostrar certas partes do vídeo, tá? E a minha parte podia divulgar como um todo, sem problema, né? Exceto 2 pedacinhos que eu tratava ali de questões que não era para ser tornado público. Nessa parte, o Supremo não, né? O ministro Celso de Mello entendeu, tirou fora. Agora, ao divulgar falas, né, da conversa como um todo, que não tinha nenhuma relação de causa com o inquérito em si, suspendendo a classificação de secreta daquele vídeo que nós tínhamos feito nesse sentido, teve problemas, tá? Tem aí o ministro da Educação, que jamais lhe falaria aquilo num ambiente como o nosso aqui agora, ou na reunião aberta, mas ali era reservada. Eu sou uma pessoa que falo palavrões nesse momento, ele extrapolou ali, tá certo? Mas era um negócio reservado, né? Reservado, era nosso, né? A Damares também falou ali, demonstrou sua indignação com a prisão de pessoas, né? Com biquíni, trabalhadores, em praça pública, na praia. Falou que tinha que prender prefeito e vereador que agir dessa maneira, não era que ia prender, ia entrar com ação nesse sentido. Teve o Ricardo Salles, que falou também da porteira, passa a boiada. O que ele quer com isso, o Ricardo Salles? Ele jamais expressaria dessa maneira em público. Ele quer também desregulamentar muita coisa. A lei ambiental é terrível. Até eu queria pedir, se me permite aqui, eu não quero conduzir a conversa aqui, mas pedir aí para o Fiuza, né? Olha, Fiuza, nós temos na Baía de Angra a Estação Ecológica de Tamoios. 29 acidentes geográficos, né, num raio de 1 quilômetro, você não pode fazer absolutamente nada. Nós temos interesse de países, tá, do Oriente Médio que gostariam de transformar a Baía de Angra num grande centro turístico, tá, e investir por ordem de $1 bilhão ali. É um investimento que não é dinheiro nosso, né? E vai trazer recursos de fora a vida toda. É o turista do mundo todo que poderia vir para cá. É o turista brasileiro que, em vez de ir para Cancún, por exemplo, para outro local, fosse para a Baía de Angra, que eu conheço ali. Não tem como a Baía de Angra. Água límpida, o mar sempre... Raramente o mar cresce um pouquinho, porque tem a proteção das ilhas, da Ilha Grande, uma temperatura amena. Agora, para você começar a botar no papel, né? A transformar a Baía de Angra, que atenderia Mangaratiba, Paraty, Angra, Cunha um pouquinho mais do lado ali, você tem que revogar um decreto. Esse decreto que demarcou
a estação ecológica de Tamoio. Mas só que, como é um decreto ambiental, quem revoga o decreto ambiental é lei. Então tem uma certa dificuldade. Tenho conversado com o Rodrigo Maia, esse mais simpático a essa proposta, que é o estado dele, né? Mas não é que é o estado dele. A gente topa fazer isso em qualquer estado do Brasil, porque foi feita uma festa ambiental ao longo dos últimos anos. Tudo era vão proteger o meio ambiente? Sim, mas não dessa forma chita, né? Vamos pedir um intervalo aqui, eu respeito o intervalo de vocês aí. Quer intervalo? É isso aí, presidente. A gente vai ter que fazer Vou tomar um copo de leite no intervalo aqui. Beleza, combinado. 1 minuto e 20 de intervalo, não vai passar disso, tá, presidente? A gente tem que fazer esse intervalo, é compromisso comercial. Então a gente faz o intervalo rapidinho, daqui a pouco retoma a conversa com o presidente Jair Bolsonaro ao vivo aqui. Vamos lá. Investir é fácil, investir é easy. Vamos à pergunta do dia. Quanto preciso para começar a investir em um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro para ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Invest tem fundo imobiliário a partir de 10, 15 reais. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a R$11,25. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy, que não paga nada nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta, e experimente um fundo imobiliário. Boa sorte e bons investimentos. Investir é Easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br. Quinta é o Dia Mundial do Hambúrguer e a Seara Gourmet quer todo mundo comemorando da melhor maneira que existe. Comendo, é claro. A partir de agora, toda quinta vai ser dia de hambúrguer Seara Gourmet. Acesse diadohambúrguer.com e escolha o seu. Boa, de volta, feito o nosso intervalo, estamos de volta aqui com o presidente Jair Bolsonaro, entrevista ao vivo, exclusiva aqui para você que acompanha os Pingos nos Is. Acho que o presidente já tomou o leite aí que ele ia tomar, tá ouvindo a gente já, né, presidente? Tá tudo ok aí, né? Acho que voltou. Então, vou fazer a próxima pergunta para o presidente. Queria falar o seguinte, presidente. O senhor agora há pouco Tá ouvindo o presidente? Acho que ele está fazendo um gesto ali, não sei se está ouvindo. Tá valendo, tá ok. Tá ok? Beleza, vamos lá então. Ô, presidente, agora há pouco na live o senhor estava falando sobre notícias falsas ou imprecisas aí que circulam na imprensa, trouxe vários exemplos. Quero trazer mais uma aqui para que o senhor diga para a gente se procede ou não. Saiu nos últimos dias aí a notícia de que o senhor indicaria o procurador-geral Augusto Aras para a vaga no Supremo Tribunal Federal, para a vaga do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar ainda esse ano. Queria saber do senhor como é que anda esse processo. O senhor já escolheu quem vai indicar para essa vaga de ministro do STF e tem alguma chance de ser o Augusto Aras, presidente? Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Isso. Tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, deixe bem claro, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho 3 nomes, que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica. Alguns criticam, né? Tá confundindo aí com religião. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. O elemento aí é católico, é cristão, é evangélico, é espírita, candomblessista, é ateu, não interessa, tá certo? Ele tem que ter conhecimento e desembocar seu papel lá. Agora, uma pitada de religiosidade, né, de ser cristianismo, no meu entender, é muito bem-vindo. Tem pautas lá, por exemplo, que faltou, no meu entender, ao ministro lá defender a luz, né, da sua crença. Por que não? Por que não? Você fala a questão de família, por exemplo, que é muito comum, tá? Ter discussão lá, ideologia de gênero. Até o André Mendonça, que é evangélico, é um dos cotados, foi criticado porque ele não encaminhou para derrubar uma lei do município de Maringá, se não me engano, sobre ideologia de gênero. O pessoal criticou. Ele encaminhou dizendo que o município não pode legislar sobre esse assunto, nem de um lado, nem de outro.
quem legisla sobre esse assunto não é o município. Né? A questão, por exemplo, quando se tipificou homofobia como se racismo fosse. Eu acho que ali a pessoa com uma forte formação aí, forte orientação cristã, seria bem-vindo nas questões. Aí eu desconheço a religião dos outros, mas nunca vi alguém defender essas pautas lá dentro. Geralmente quando acontece isso é por unanimidade. Esse evangélico nessas pautas, né, ele pode até perder, mas ele vai mostrar aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, tá, que existe quase 90% de cristãos no Brasil que não concordam com esse tipo de pauta. E eu digo mais, para tipificar homofobia como se racismo fosse, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Então a primeira defesa, no meu entender, que tem que ser feita nessas questões, não é competência nossa. Não pode, no meu entender, eu acho que está errado, é o Supremo adentrar o papel do Legislativo. Para você que está aí nos ouvindo pelo rádio, já estamos de volta, fizemos uma parada rápida também. Estamos ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro, conversando com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Você sabe, normalmente o programa termina às 8 horas, mas hoje, excepcionalmente, claro, por causa da presença do presidente, a gente vai seguir. Enquanto o presidente tiver disposição, ele participou da live aí. Se precisar encerrar, dá um toque, tá, presidente? Fica à vontade. Só para complementar, sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga aí. Até eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público, gostei muito dele, a primeira impressão foi a melhor possível que tive dele, e ele está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Em especial numa coisa que o pessoal não dá muito valor, nas pautas econômicas. Então ele procura cada vez mais defender o livre mercado, defender o governo federal nessas questões que muitas vezes nos amarram. O próprio TCU, Augusto Nardes, tem um papel excepcional aos 10 dias aproximadamente, quando ele liberou aqui para que a malha paulista ferroviária, que é um sonho do nosso ministro Tarcísio de muito tempo, ela pudesse realmente andar. E está previsto investimentos. Eu posso, semana que vem, trazer aqui, seria uma excelente pauta para conversar com o Tarcísio, investimentos em ferrovia no Brasil todo. E com essa malha paulista, né, que vai agora para frente, pegando a ferrovia Norte-Sul, que pega lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, e entra em São Paulo e termina no Porto de Santos. Tá? E depois uma ramificação, como foi discutido hoje, por coincidência, não estava na pauta a presença do Nico Lorenzoni, mas estava presente, puxou a brasa para a sardinha da gauchada lá. Tem também um rabicho lá para o Rio Grande do Sul nessa questão. E nós pretendemos, nosso governo ainda, realmente aumentar em muito aí a malha ferroviária no Brasil, e em grande parte, quase totalidade, dinheiro privado e não público. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto, conosco o presidente Bolsonaro ao vivo. Presidente, na última conversa, o senhor disse que não entregaria o celular de modo algum se ele fosse requisitado aí por algum ministro do Supremo. E o senhor disse também que o procurador Augusto Aras muito provavelmente não endossaria essa arbitrariedade. Queria saber se o senhor mantém essa disposição. Olha só, o meu telefone não é meu, eu não comprei na loja, no shopping. Tá? Quem forneceu foi o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, cujo chefe é o general Augusto Heleno. É um telefone, o prezado Augusto Nunes, que eu falo de vez em quando, né, não é esse, eu falo por zap, por exemplo, com o presidente do Paraguai, tá? Com alguns presidentes com o Piñera do Chile. Tá? Já falei com o Macri da Argentina. Eu troco o zap com várias pessoas, porque não pode cair em domínio público, seja na mão de quem quer que seja. Eu não estou sendo acusado de corrupção, de tráfico internacional de drogas, seja o que for. Eu acho que mesmo se fosse dessa maneira, esse telefone é um segredo de Estado. Tá? Então ele não tem cabimento entregar, se eu não me engano, para fazer parte de uma CPI de fake news. Poxa, não tem cabimento. Alguns dizem, é um praxe do Supremo fazer isso aí, mas peraí. Praxe com o presidente da República, com todo respeito, eu não quero ser diferente dos demais brasileiros, não, mas essa questão é diferente. É a mesma coisa a condução sob vara.
para 3 ministros, que por coincidência eram oficiais generais de 4 estrelas, né? Pô, botar o termo sob vara, é praxe. Eu acho que não tinha que mostrar para ninguém aquilo, né? Participou, notificou, oficiou, foi oficial de justiça, ele não foi, daí sim, daí manda uma segunda intimação e resolve o problema, porque isso aí acaba desgastando a gente. Eu não quero brigar com poder nenhum, tá? Respeito todos os poderes, mas a recíproca tem que ser verdadeira. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Presidente, o senhor fez uma rápida referência à questão de estatísticas da epidemia no Rio de Janeiro, por conta da operação da Polícia Federal. Evidentemente, ocorreu um descalabro, né, assim, em boa parte do país, por ações duvidosas aí dos gestores locais. E agora nós estamos diante da necessidade da retomada. Uma coisa que precisa aparecer um pouco mais claramente, que a população precisa entender, são justamente os números relativos à pandemia, que até vão dar base também para a retomada da circulação responsável. O senhor acabou de se referir à questão do pessoal dos shoppings, que está na dúvida sobre a maneira como vai ser essa retomada. Sem afrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou do governo federal a ação de gestão sobre a pandemia, o senhor tem expectativa de que o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que eles possam entrar mais efetivamente nas diretrizes agora de enfrentamento da epidemia nessa reta para a retomada da circulação no país? Haverá uma participação nossa, até porque tem governadores que têm pedido sugestões lá diretamente no Ministério da Saúde, tá certo? E protocolos e memorandos estão sendo feitos para atender. E deixar uma coisa bem clara, Fiuza, o Rio de Janeiro, a capital, mudou a metodologia de apresentar os óbitos, né? Que agora estão levando a sério. Pessoas que perdem a vida de Covid e com Covid, uma diferença enorme. É aquela pessoa, por exemplo, que tem N doenças, tá certo? E de repente adquire o vírus ali no próprio hospital, já estava entubado. E daí, no meu entender, para buscar mais recursos ou potencializar os malefícios do vírus, né? Alguns secretários acabam botando lá como se fosse de vírus. Até mesmo tem uma determinação publicada no Diário Oficial da União do Governo do Estado de São Paulo, dizendo ali, recomendando sempre o óbito, no caso de dúvida, não poder identificar, botar como Covid-19. Né? Em alguns locais não foi tratado a sério isso. Vai ter uma televisão aí, que um dia eu falei que a TV funerária, ela quer cada vez, quanto mais recorde bater por óbito, melhor, para anunciar, tá vendo? Mas está todo mundo, a questão no primeiro momento que eu fui muito atacado, porque criaram um pânico. Quem tem que falar, pessoal, não tem como fugir disso. O objetivo do isolamento que fizeram aí, no meu entender, equivocado, na maioria das vezes, era fazer com que, não é que você não adquirisse, mas que você adquirisse ao longo de um espaço de tempo maior, para que os hospitais pudessem lhe dar o devido atendimento. O devido atendimento, pelo que eu sei, né, repouso, ou então a ivermectina, ou então agora também a hidroxicloroquina. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, presidente, no Congresso Nacional, alguns partidos ali comemoram, né, vamos dizer, essa nova conversa do senhor com partidos políticos que são chamados ali pejorativamente de centrão, e eles estão ali reclamando pelos cantos, que faltem de acordo, acertos. Qual é o limite desta conversa e das nomeações no próprio governo? Como é esse acordo com esses partidos, presidente? Nós temos 594 parlamentares. Né? E nesse grupo aí tem os partidos de centro, chamado pejorativamente de centrão. É praticamente metade do parlamento. Então, os outros 25% esquerda e 25% mais livres, vamos assim dizer. A imprensa sempre reclamou de mim que eu não tinha diálogo. Eu não conseguia atingir a governabilidade. Eu perguntava, o que é governabilidade para vocês? Porque eu sempre questiono a imprensa, que ninguém respondia nada. Bem, o que eu fiz a questão de 2 meses para cá? Eu falei, olha, nós temos que ter uma agenda positiva para o Brasil.
eu vou começar a conversar com os partidos de centro também. E eu conduzi a conversa ao longo dos últimos 2 meses. Conversei com praticamente todos os líderes e presidentes de partido e líderes de partido também. Sim, alguns querem cargos, eu não vou negar isso daí. Alguns, não são todos. Né? Agora, no momento, nós oferecemos, ou eles pediram, ministérios, estatais ou bancos oficiais. Né? Você pega o MDR, por exemplo, que tem uma estrutura gigantesca, que em grande parte tem uma atuação no Nordeste. Né? E tem cargo na ponta da linha, segundo, terceiro escalão, que estava na mão de pessoas que eram de governos anteriores ao Temer. Tá? Então, nós trocamos algum cargo nesse sentido, atendemos, sim, alguns partidos nesse sentido, conversamos sobre eleições de 22, se eu estiver bem em 22, há interesse de alguns parlamentares desses estados em ter o seu respectivo candidato ao governo, se eu poderia entrar nesse acordo, em alguns estados do Brasil, estados que nós sabemos aqui que eu não vou ter poder para eleger uma pessoa indicada por nós lá, e conversamos, olha, eu apoio nesse estado aqui, qual o perfil do seu governador é esse? Ah, tudo bem, se eu estiver bem, se eu vier candidato à reeleição, tudo bem. E eles não ganham lá, eles sozinhos, precisa de um apoio de terceiro, porque, por exemplo, tem estados no Nordeste especial que o PT está forte. Você pega quase todos os estados, o PT é muito forte. E para derrotá-los, você tem que somar todas as forças para o outro lado. E para mim, com todo o respeito que eu tenho ao parlamento brasileiro, eu prefiro, né, deputado desses outros partidos do que do PT. É que o partido do PT, ele sabe, PT, PCdoB, PSOL não tem, mas tá. É uma questão aí que interessa para mim isso aí, e eu tenho conversado sobre isso aí, o apoio tem vindo, tá? Então, isso tem ajudado, eles se sentem prestigiados, que na ponta da linha você tem um indicado teu para um cargo de terceiro, quarto escalão, isso é bom. São mais de 30 mil cargos, eu não tenho como ter acesso a tudo isso. Quando a gente descobre pessoas que começou no milênio passado e está lá até hoje, e fazendo um trabalho que não é aquilo que nós queríamos na ponta da linha. Então a gente conversa e troca essas pessoas sem problema nenhum. Agora, a acusação vem aí. Centrão, fisiologismo. Hoje em dia está muito difícil fazer besteira. Tá? Não é a Polícia Federal apenas, os meios eletrônicos que você tem. Nós aqui, todo mundo sabe que eu acho que é difícil o ministro que não tenha gente ali da CGU, da AGU, da Polícia Federal trabalhando ao seu lado para exatamente ter um olho clínico no que está acontecendo. Tá certo? E muitas vezes o parlamentar quer dizer que ele é o dono da obra. Né? Mais nada além disso aí. A intenção não é fazer besteira. Agora, se fizer, paga o preço. Qualquer pessoa indicada, que não é essa festa toda, como alguns dizem, né? Passa por um sistema de informações nosso aqui, que a gente pesquisa a vida pregressa dessa pessoa, para ver se ela deve alguma coisa, tem condições morais, tem capacidade para exercer aquele cargo, e vai exercer aquele cargo. Não tem problema nenhum, tá? E se tinha algum mistério, está desfeito aí. Bom, e para a gente poder fechar nossa conversa, então, para poder liberar o presidente Bolsonaro, o presidente hoje fez uma esticadinha depois da live, gentilmente conversando com a gente aqui em Os Pingos nos Is, para a gente poder liberar, então, o presidente. Vamos à última pergunta. Guilherme Fiuza, vai lá, Fiuza. Presidente, então nós estamos aí concluindo que vamos partir para um período de desregulamentação, não é isso? Nós vamos partir, então, para uma aceleração nas iniciativas de governo para simplificar a legislação trabalhista, para trazer, aprofundar reformas de liberdade econômica. Então, isso é uma notícia, isso será anunciado pelo ministro Paulo Guedes em algum determinado momento. Existe o calendário para anunciar ao povo a nova agenda de reformas que vem do seu governo? Ele conversou comigo hoje, semana que vem, vai fazer a explanação reservada. Agora, eu sou contra sempre anunciar calendário, tá certo? Você pode anunciar medidas amanhã, outra semana que vem, e vai por aí, porque às vezes você é obrigado a recuar, porque acontece um fato novo, daí não fica bem, tá? Você não pode vender ilusões para a população, mas eu entendo que grande parte da população já sabe que a questão trabalhista, né, ela tem que ser revista. Tá? Não queremos eliminar os direitos trabalhistas, mas eu pergunto, o desempregado, que direito tem? Nós temos 38 milhões de informais no Brasil.
Tá? Então é melhor você não ter alguns direitos, né? Vão bater em mim por causa disso, tá? E dar emprego para mais gente. Agora, quando nós fazemos isso, e está na polícia do Paulo Guedes, quem tem seus direitos vai ser preservado. É daqui para frente. Essa que é a intenção. Não temos outro caminho. Eu não sei quanto vai bater a taxa de desemprego, né, quando oficialmente nós a tivermos, mas eu acho que vai ser um baque muito grande para nós e nós temos que recuperar isso daí, porque se o desemprego realmente for muito forte, não tivermos condição de abrir vagas rapidamente, podemos ter problemas sociais graves no Brasil e, obviamente, nós não queremos que isso aconteça. Perfeito, aí o presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is, conversou com a gente depois da live de hoje. Obrigado, viu, presidente, pela atenção, pela gentileza. Boa noite para o senhor, bom descanso por aí. Obrigado. E assim a gente vai fechando então, caminhando para o final do programa de hoje, agradecendo muito a você pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Mais uma edição histórica de Os Pingos nos Is, uma audiência formidável e a gente vai fechando por aqui o programa desta quinta-feira, uma edição especial com esticadinho e tudo hoje. Ponto final em Os Pingos nos Is. Deixa eu agradecer aqui a Augusto Nunes. Valeu, Augusto, obrigado pela parceria. Mais uma vez a Jovem Pan saindo na frente, muita informação exclusiva para os nossos ouvintes e espectadores, né, Augusto? Boa noite. Boa noite, Vitor, Zé, Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. José Maria Trindade, valeu Zé, um abração, até amanhã. É isso aí, muito bem, muito boa noite a todos, até amanhã. E Guilherme Fiuza, um abração Fiuza, bom descanso por aí, um abraço. Abraço, Vitor, Augusto, Zé, até amanhã, tchau. E obrigado a você pela sua companhia. Eu lembro que a íntegra do programa de hoje fica disponível no nosso aplicativo Panflix. A íntegra dessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, todo o nosso conteúdo, tá tudo lá no Panflix para você. Você pode acessar a qualquer momento. Uma boa noite, obrigado pela sua audiência. Até amanhã.